Bom dia a todos. Obrigado ao Cristo por essa grande oportunidade. A gente externa toda a nossa gratidão a todo o grupo de estudos espíritas Livia Lentulus. E é um grande privilégio a gente estar entrosando esses dois grupos, né? O grupo de estudos Livia Lentulus e o grupo de amigos de Paulo. Realmente é um grupo bastante jovem, mas a gente não precisa, na verdade, estar produzindo frutos para fazer o trabalho do Cristo. A gente pode, mesmo que a gente não tenha produzido frutos, ter só um verdinho na folha ali, aquele raminho bem fraquinho, um verdezinho, como me disse uma querida amiga ontem, né? Isso já dá uma serenidade, já traz uma certa paz. Então, esse grupo, nós queremos que cresça bastante com as bênçãos do Cristo, ele seguramente vai florescer ainda, né? Bom, mas o tema de hoje é sobre a mediunidade no Evangelho, sobre a ótica de André Luiz. A obra de André Luiz ela é vastíssima, não tem como a gente abordar todas elas. Nós vamos lá ter na primeira parte da obra dele, que seria a coleção Na Vida do Mundo Espiritual, e ali também é riquíssimo, principalmente para nós médicos e quem atua na área da saúde, tem temas ali de várias coisas. Mas a palestra de hoje, ela fala mais assim com um convite, eu diria que é quase um apelo que a gente tem para fazer em benefício desses irmãos que estão aí em profundo sofrimento, e nós que temos essa bênção que é a doutrina espírita, temos condições talvez de auxiliar um pouco mais a todos eles, né? Como a leitura disse de hoje, nós não combinamos, não foi combinado com a Patrícia, apesar que a gente até pensou em combinar alguma coisa, trocamos mensagens, mas acabou que não vamos combinar. E a leitura do Fonte Viva é exatamente o que a gente tem para dizer hoje, falando sobre a responsabilidade de se dizer cristão, a responsabilidade que todos temos de trazer o Espírito do Cristo em nós. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, e cristianismo é Cristo vivo em nós. Não adianta a gente ter essas rotulagens, como disse Emmanuel, né? Não adianta a gente ter um exterior se a gente não tem um interior. Mas a gente começa falando de Anícito, no livro Os Mensageiros, onde André Luiz relata as instruções dele, e o Anícito diz assim: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, é esse convite que a gente faz, e a gente sabe que hoje não tem só pessoas aqui do grupo Livia Lentulus, tem pessoas de outros países, de vários pontos aí da Europa, aqui do Brasil também. E esse é um convite que a gente faz para todo mundo, que às vezes a gente é muito imediatista e a gente quer um resultado melhor porque a gente está cooperando com o máximo de boa vontade que a gente pode dar, mas Anícito diz assim, pode aguardar sempre. Isso não é promessa, é uma lei, isso vai acontecer, mas a gente tem que ter paciência porque isso acontece no momento exato. Bom, a gente vai voltar a esse slide, essa frase, eu acho ela importantíssima para todos nós que trabalhamos dentro do espiritismo cristão. E lembrando do Cristo, às vezes a gente se acha muito pequeno, muito distante da figura do Cristo, mas quando ele se manifestou aqui através de Jesus, tem uma dessas passagens assim, emblemáticas, são inúmeras, né? Mas tem uma que talvez exprima o nosso desejo de agora. Ele diz assim, numa situação que estavam muitos famintos querendo se alimentar e ele não queria despedir a multidão, e tinham muitos para ser alimentado, ele não pergunta para os apóstolos quantos têm ou de quantos precisamos, mas ele pergunta para os apóstolos quantos pães tendes? Por que será que ele pergunta isso? Será que faria alguma diferença se tivessem 5 ou 6, mas eles tinham 7 pães, né? Isso é muito curioso para quem estuda ciclos, mas ele não quer saber quantos precisam, ele quer saber o que a gente tem para dar, né? O Emmanuel comenta essa frase em mais de um livro, no Fonte Viva, ele tem na mensagem 133, ele diz assim, a pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço de multiplicação. Apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto.
No livro Palavra de Vida Eterna, ele complementa que a passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para as necessidades de algo apresentar a providência divina como base do socorro, com base para o socorro que suplicamos. Que, em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas naquele dia, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Agora, o curioso dessa passagem do Emmanuel, que a gente tem isso, a gente quer oferecer alguma coisa, né? Mas o Emmanuel diz assim, ó, esse ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Interessante, né, que esse ensinamento de quantos pães, o que tu pode oferecer, é para a oração, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Anísio diz assim, através de André Luiz, a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Nós temos visto assim muitos colegas espíritas, médicos espíritas, principalmente nesses momentos de convulsão social, como a gente vê, e a gente se arvora em prescrever medicamentos, e prescrever vacinas, e uma série de métodos. Mas veja a informação que o Anísio está dando aqui. O mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. E esses influxos magnéticos, assim, a gente não tem dimensão de onde que a gente alcança isso, né? Estamos ainda muito incipientes quando a gente vai estudar questões de magnetismo. O André Luiz, logo no início do Nosso Lar, ele já está falando sobre isso, né? Logo no início do Nosso Lar, nas primeiras páginas, ele nem cita quem fala, é um dos enfermeiros que está conduzindo ele para a colônia, e diz assim, em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo a ligação direta com as preces da governadoria. E o André Luiz, mais adiante, que ele assistiu essa prece coletiva, né, comandada pela governadoria, ele diz assim, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. A primeira prece. Imagina como é que ele vai ficando a partir das preces seguintes. Então, esse é um recurso que nós temos à nossa disposição e talvez a gente faça muito pouco, principalmente a prece coletiva talvez não esteja produzindo o resultado que a gente quer, né? Diz ainda nisto, na prece encontramos a produção avançada de elementos forças. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. E isso, a gente vê isso, né? Quer dizer, é esse trabalho de intercessão que eu acho que a gente pode começar a expandir cada vez mais no nosso grupo esse jovem grupo de amigos de Paulo. A gente tem feito cada vez mais preces coletivas envolvendo as pessoas, né? E a gente vai ver ao longo na apresentação que os instrutores são unânimes em falar isso. E veja que tem num outro livro interessante, que é Obreiros da Vida Eterna, que ele fala da responsabilidade, como a Patrícia falou na abertura, né, da responsabilidade que isso envolve, né? Cornélio diz assim, constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina, porque a gente sabe que daquele a quem muito for dado, muito será exigido. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz assim, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Veja só, né, que coisa, né? Quer dizer, a gente está recebendo, quem é que não recebeu ainda dentro de uma casa espírita ou dentro de qualquer local de que uma filiação cristã não tenha recebido muitos benefícios, né? No Alvorada do Reino, o Emmanuel diz ainda, né, que as pessoas rogam chorando, mas recebem daí o benefício sorrindo como se nada demais tivesse acontecido. Mas, entretanto, é preciso não olvidar os compromissos que a dádiva envolve em si mesma. É imprescindível, assim, meditar nas responsabilidades das bênçãos que entesouramos. Mais uma vez,
né, como no texto, né, compromissos e responsabilidades. O Telésforo diz assim, cesse a concepção, Telésforo é outro instrutor do livro dos Mensageiros também, cesse a concepção de que a Terra é um vale tenebroso e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé, a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito. E, mais ainda contundente, né? Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. Nossa, é bastante forte essa mensagem de Telésforo, mas realmente tem muitos irmãos em sofrimento, né? E ser servo é ser para vós. A gente tem que ser realmente para os demais que estão, porque o sofrimento é muito grande, especialmente em momentos como esse que o nosso planeta, a nossa casa planetária está vivendo. Existem pessoas com sofrimentos não apenas físicos, mas muito maiores, sofrimentos de alma, e a gente precisa entrar mais ativamente nessa tarefa. Disse o Lísias, comentando exatamente sobre essa questão do trabalho, né? O Lísias diz no nosso lar: somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Esse pão do espírito de serviço, né? Das poucas mensagens que a veneranda no nosso lar dá, né? Tem uma mensagem que ela traz na coletânea do além, né? Bem-aventurados que se alimentam com o pão do serviço, do espírito de serviço. Bom, e um desses espíritos de serviço realmente é o trabalho da prece, né? O Anísito, no livro dos Mensageiros, ele diz que o trabalho da prece é o mais importante do que se pode imaginar. E esse trabalho da prece, principalmente nos centros espíritas, nos permite que a gente atenda assim, pessoas que a gente pouco conhece. Né? Essa prece coletiva nas casas espíritas, quantas pessoas estão lá que, se a gente conhecesse todo o histórico de vidas anteriores, a gente jamais ficaria no mesmo prédio, muito menos na mesma sala que aquela pessoa, mas nesse momento de prece, nesse momento de intercessão por todos, é um momento que a gente esquece essas desavenças do passado e a gente se envolve no presente e se alinha por uma conjunção de pensamentos no futuro. Diz o Emmanuel, no livro Justiça Divina: resgatemos nossas dívidas ajudando e servindo sem distinção. No livro Vinha de Luz, ele diz: lembra-te, meu amigo, que és parte integrante da multidão terrestre e o Senhor observa o que fazes. Como nós dissemos, né, e ele diz no livro da Esperança, Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. E eu tomo aqui a liberdade de fazer talvez a oração que Emmanuel, aquela prece, no meio da apresentação mesmo, que todos nós aqui que almejamos servir cada vez mais nesse trabalho de redenção do planeta. O Emmanuel tem, que eu conheço, assim, das poucas preces que ele faz, assim, digamos, de ordem pessoal. Mas ele diz assim: Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Mas, se me permites algo pedir-te, rogo que me auxilies a ser uma bênção para os outros. E é isso que Emmanuel, né, que a gente sabe que tem como mentor Paulo, e os dois estão muito afinados. Paulo, né, dizia, né, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Da família da fé. A grande família humana, que por enquanto a gente tem algumas diferenças nas nossas famílias terrícolas, mas essas diferenças elas têm que ser minimizadas. Nós temos muito mais coisas em comum do que pontos em desavença, e isso a gente vê dentro do movimento espírita como um todo, e também dos movimentos cristãos mais ainda, né? Quer dizer, é aquela coisa que Nosso Senhor Jesus alertava: filtra-se um
um mosquitinho e não se importa com o camelo, né? Mas aquele mosquitinho, não, isso aqui eu não concordo com isso, e aquilo fica engasgado na nossa garganta, e muitas pessoas deixam casas espíritas, deixam os trabalhos lindos, maravilhosos, por causa de um mosquitinho que ficou preso na garganta. Mas o Emmanuel, comentando essa mensagem de Paulo, diz assim, no livro Palavras de Vida Eterna: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando o carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Então, essa é uma questão da gente estar pronto, né? Que a gente tem que ter essa assistência imediata àqueles que convivem conosco. E, de novo, né? Para a gente aprender, a primeira condição que a gente precisa ser para ser servo do Senhor é obedecer. Não adianta ter cabedal de conhecimento, não adianta a gente ter profundo palavras da doutrina espírita, se a gente não quiser obedecer os desígnios do Senhor e quiser que as coisas aconteçam do nosso modo de ver, não vai funcionar. É interessante que no hebraico tem uma passagem, né, tem uma palavra que exprime isso, né, que é inene. Nós conhecemos a passagem quando Paulo converteu em Damasco, conhecemos a passagem de Ananias, né, famosa, eis-me aqui, Senhor. Paulo disse, que queres de mim, Senhor? Na verdade, o que eles devem ter saudado é essa expressão que era usada no povo hebraico, no povo judeu naquela época, que era inene. Inene é muito mais do que isso, ou rinene, talvez seja a produção correta, eu não saberia dizer, me perdoem aqueles que sabem pronunciar, eu conheço um pouco do hebraico, mas não conheço a pronúncia correta. Mas ela é uma palavra que exprime muito mais, ela diz assim, aqui estou, Senhor, alerta, pronto, preparado para aceitar o que você me pede. Então, ela é uma palavra que envolve muito mais coisas do que só eis-me aqui. Ela envolve lealdade, envolve atenção, uma atenção resoluta, uma prontidão para a gente cumprir o mandamento do Senhor. Agora, esse cumprir o mandamento não é só em termos de palavras, mas sim de exemplo, né? No livro O Espírito da Verdade, Emmanuel diz isso, né? Essa chamada para o serviço, ela vem de Deus, atingindo a todas as criaturas na hora justa da sua evolução. Mas essa escolha depende dos nossos exemplos, porque é só o nosso exemplo que confere para uma vida maior. E aí, assim que começa, na verdade, o livro Nosso Lar, ele começa dizendo isso, logo abaixo do título, né, quem já prestou atenção ali nas primeiras páginas, abaixo do título está escrito ali, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E depois vai aparecer no corpo do livro também, lá no capítulo 26, também vai aparecer isso, que é quase como se estivesse começando uma nova jornada, né? O 25 como um vértice, o 26 num caminho de ascensão. A gente está escrevendo um livro sobre isso, vai ficar bastante interessante, é muito curioso isso. Bom, mas voltando aqui às questões da prece, de nós servirmos, o servidor está pronto, o serviço aparece. Emmanuel diz assim, a tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje será juro de mora no mal de amanhã. Se cultiva sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece, como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Na comunicação Ora e Serve, Emmanuel diz assim, a prece ilumina, mas o trabalho liberta. A prece guia, mas o trabalho defende. A prece reanima e o trabalho restaura. A prece consola, o trabalho sustenta. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é atividade que aperfeiçoa. É esse aperfeiçoamento que todos nós almejamos, né? O Clarencio, que tem, nossa, mensagens lindas, colocações lindas, logo no início do Nosso Lar, ali das primeiras palavras, as primeiras instruções que ele fala para o André Luiz, né? No capítulo Precioso Aviso, as almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado
na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. É simplesmente ouvir, como ele fez logo adiante no proveitoso, no precioso aviso, né? André Luiz escreve: Clarencio ouvia demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Então, muitos dos grupamentos mediúnicos que nós temos, apenas esse trabalho de ficar de ouvidoria já é um trabalho de conforto, já é um trabalho de alívio, que a pessoa possa externar seus pensamentos com pessoas que estão ali que possam compreendê-la. Né? Muitas vezes as pessoas dentro de suas casas não têm com quem conversar. E o atendimento mediúnico, muitas vezes, só esse trabalho já vai ser suficiente. Com um cuidado que o próprio Clarencio faz mais adiante, né? O Clarencio diz assim, né? Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Quer dizer, a gente tem que ouvir, né, caridosamente, mas não ficar deixando a pessoa repetir aquilo que ela já falou. Né? Não falar excessivamente, porque a lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e de tratamento difícil. Diz Emmanuel ainda no Palavras de Vida Eterna, né? Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus? Quer dizer, primeiro é com o companheiro de dentro da casa. Né? É ali que a gente tem as nossas maiores oportunidades de trabalhar os sentimentos, trabalhar o autocontrole com as pessoas que têm um mosquito, que nós temos mosquitos presos na garganta, para a gente conseguir levar aos outros irmãos de outras fés a bênção da doutrina espírita. Voltando às instruções do Clarencio, né? Clarencio diz assim: dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Esse é o caminho, né? A gente trabalhar esses sentimentos, essas inconformidades, coisas que muitas vezes nos constrange a alma, mas a gente vai tolerando e não tem como adquirir resiliência e persistência se a gente não tolerar essas coisas. E quanto maior a agressão que a gente tolerar, maior a resiliência que a gente vai desenvolver. Resiliência, por exemplo, que está demonstrado lá no Evangelho, e voltando ao Evangelho aqui, né, tem uma outra passagem que nos desperta muito interesse, né, onde um pai intercede pelo filho, né? Um homem no meio, Mateus conta assim, um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Olha o grau de influência que a espiritualidade tem, impediu a paz de falar. E onde quer que no chão, pela boca, arranja os dentes, fica rígido, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Vejam bem, os discípulos do próprio mestre não conseguiram expulsar aquele espírito. Será que faltou fé? Será que seria falta de fé dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali junto da multidão? Nosso Senhor já tinha dito que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias essa figueira, desarraiga-te daqui e plante-te no mar e ela vos obedeceria. A gente discorre muito sobre isso e a gente assim, que tem a informação de que as coisas acontecem, ela nem sempre é suficiente. A informação sem instrução, ela nos permite fazer coisas erradas. E por isso os discípulos mais tarde, quando chegaram em casa, né, perguntaram, Jesus estava em casa e os discípulos perguntaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-los? E Nosso Senhor foi bem claro. Essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Né? A gente vê muitos palestrantes espíritos falando assim, não, é jejum de pensamento, é jejum de sentimentos. Bom, só um pouquinho, né? Então, para que está fazendo oração? É jejum mesmo. Né? O André Luiz fala vários mecanismos e dá várias questões por que precisa entrar no trabalho mediúnico com um jejum alimentar.
Mas isso é para um outro tema, para um outro momento, outra oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho da oração. Será que os apóstolos não conseguiam fazer oração? Não sabiam fazer oração? O próprio Nosso Senhor disse, né? Tudo que pedir em oração vai ser dado. Né? Ele chegou a ensinar a fazer oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e após ter fechado a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Nossa, tem muita coisa aqui, né? Atributos do Pai aqui junto, né? A gente sabe que tem problemas na tradução, né? As casas naquele momento não tinham porta, eram aberturas, eram fechadas com tecidos, mas enfim, é importante, né, que a gente aprenda a fazer a oração que Nosso Senhor também, Jesus disse, né? Disse ele mais adiante, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. É interessante que nós na doutrina espírita, talvez até porque cada palavrinha dessas aqui, cada conjunto de palavras, cada versículo desses, dá para fazer seminários, aí dá para fazer congressos de meses inteiros para a gente discutir e ampliar o entendimento. Mas a doutrina espírita não tem o hábito de fazer essa oração, que talvez precise estar mais presente na nossa casa, até num sentido de acolhimento para aquelas pessoas de outras afiliações religiosas, que elas tenham um momento de participação, elas vão se sentir mais acolhidas fazendo essa oração. Né? É uma oração que está enraizada na cultura de todos. Então é um momento que a gente... André Luiz traz essa oração em várias passagens, vários instrutores falam, e Emmanuel, que fala do cristianismo primitivo e retrata as primeiras passagens dos primeiros cristãos, coloca isso nos livros. Né? No livro Ave Cristo, ele coloca por 2 vezes essa oração, né? Eu não vou contar, porque eu sei que havia algumas pessoas aqui que eu sei que não leram esse livro, não vou contar, mas o livro tem um desfecho importantíssimo, também que o Chico, quando teve a oportunidade de fazer essa oração, ele não se furtou, e lá no Pinga Fogo, ele toma e faz essa oração em pé. Olha, pessoal, é uma oração, é um roteiro. Voltando às orações e preces, né? Anísito, lá no livro, falando sobre os efeitos da oração. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar. Não há prece sem resposta. Ué, mas como não há prece sem resposta? E como é que os discípulos não foram respondidos? Como é que muitas vezes a gente faz prece e a gente não tem resposta? Talvez porque a nossa prece não esteja sendo exatamente como deveria ser. Oração em hebraico é kavaná. Kavaná não é simplesmente a gente falar e dizer que seja uma reza, seja uma prece ou seja uma oração. E se a gente for ver lá no capítulo da prece da Ismália, tem muita diferença dessas situações aqui. Mas kavaná é uma oração que a gente diz com intenção, com um sentimento sincero, com um coração direcionado e com profunda compreensão do que está dizendo. Então, isso tudo expressa a palavra kavaná na oração. Então, eu recomendo que a gente tire um tempo para ler, pelo menos, e principalmente para estudar. Ler é o primeiro passo para estudar, né? Mas para a gente estudar o capítulo A Prece de Ismália, lá no livro Os Mensageiros. Diz assim, Anísito, lá nesse livro: e como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então a gente sabe que Deus está presente em todos, que o Cristo é interno em todos,
Mas os homens que não estão sentindo essa presença crística em si mesmo precisam orar essa prece. E veja que interessante André Luiz dizendo, né, nesse mesmo capítulo, que talvez seja o grande problema das nossas preces coletivas. E quando eu li isso aqui, eu tive um choque, porque eu era o primeiro a fazer exatamente o contrário do que o André Luiz está dizendo aqui, né? Acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguimos a rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador. Quer dizer, a pessoa fazia a prece e quem estava ali ouvindo seguia a rogativa frase por frase. E eu fiquei assim quase em desespero, porque quando eu ouvia uma prece, alguém fazendo uma prece, eu ficava assim, nossa, mas por que ele está repetindo isso? Eu diria muito melhor. Não, pô, se fosse eu para fazer essa prece, eu ia usar uma palavra muito mais bonita, ia fazer uma conexão muito mais articulada, enfim. Eu não acompanhava a prece, assim, muitas vezes o melhor que eu fazia era ficar em silêncio respeitoso. Não é isso. Prece coletiva é a gente seguir a rogativa, frase, repetia em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia. Olha o que ele está dizendo aqui. Repetia em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. E aí a gente vai ver naquele livrinho que todo espírita que trabalha em grupo mediúnico devia saber no ponta da língua, né? Conduta Espírita, falando sobre os dirigentes, do dirigente das reuniões doutrinárias. Ordem mantida, rendimento avançado. Em qualquer atividade, a disciplina sedimenta o êxito. E no capítulo Perante o Passe, ele diz assim, a disciplina é a alma da eficiência. Todos nós sabemos da importância da disciplina, né? Da ordem. Ordem e método também para fazer a prece coletiva. Veja na Revista Espírita, no discurso de encerramento de posse, Kardec diz assim, a ordem e o método aplicado em vossas pesquisas eram indispensáveis elementos de sucesso. Esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa, o método disciplina, no templo de elevação como forças controladoras da inteligência. André Luiz, nos Sinais de Rumo, diz assim, todo pai, no entanto, forma o caráter e a personalidade dos filhos através da disciplina e do estudo, do trabalho e da experiência. É uma coisa que leva a outra. A disciplina leva o estudo, o trabalho leva a experiência. Mas Kardec disse que não tem que estudar, que a questão é fazer caridade, fora da caridade não há salvação. É o lema de todo espírita, e a gente vê muito isso, que são questões morais, não é só questão moral. A caridade vai muito além disso. Realmente, fora da caridade, não há salvação. Mas, como diz André Luiz, né, no capítulo esse dos dirigentes, a caridade não dispensa a prudência. Paulo, né, nós que somos apaixonados pelo Paulo, né, do grupo dos amigos de Paulo, mas, na verdade, todos têm um amor muito grande, uma atenção muito grande para Paulo. Né? Na carta aos Filipenses, ele diz assim, e peço a vocês isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Humberto de Campos, no livro Relatos da Vida, diz assim, realmente fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida, porque a caridade é a chave que abre as portas do céu, mas a educação é o grande caminho que conduz até o céu. Diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém, e ainda vai ser prejudicial, como a gente vê ao longo da história, né? Veja o Humberto de Campos falando daí, então, para os médiuns, né, que não se educam, né? A necessidade da só caridade sem educação, ela é perigosa. Se não encontrarmos médiuns dispostos a se educarem e melhorarem, amando a tarefa que o Senhor lhes confiou,
estejamos convictos de que os nossos trabalhos em matéria de intercâmbio espiritual acabarão realmente massacrados. Nossa, que forte isso, né? Kardec já tinha alertado isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 29, falando sobre os médiuns. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não fazem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Por isso Kardec vai dizer, né, na Revista Espírita, mais adiante lá em março de 59, nossa vida é toda de trabalho e de estudo, e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. É isso aí, é trabalho mesmo, é difícil, mas às vezes se a gente acha que é difícil demais, é porque a gente não lembra daquela afirmação de Nosso Senhor Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, se esse fardo está muito pesado, só tem duas explicações para isso. Ou esse fardo não está sendo carregado com Nosso Senhor Jesus, ou ele não é nosso. E nós estamos querendo auxiliar alguém, ou tirar o fardo de alguém, tirar o momento de oportunidade de aprendizado desse alguém. Por isso, já se dirigindo para o final, a gente lembra da esmalha, né? Rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado de nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Esmalha esse estudo de Esmalha, desse capítulo de Esmalha, meus amigos. Façamos esse estudo, repitamos esse estudo inúmeras vezes. Quando Anísio vai falar sobre isso no capítulo seguinte, ele diz assim: façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultado. Não apresse sem resposta, mas não busque o resultado logo em seguida. Mas criemos o hábito dessa prece coletiva. E eu vou terminar aqui com a palavra, só 2 diapositivos mais aqui, de Fénelon. Fénelon, na Revista Espírita de janeiro de 65, ele faz um convite, que é um convite assim, a todos nós da família espírita que consigamos fazer a família espírita ser realmente uma família, e aí a gente expanda essa família para a família cristã e para a família humana. Nós moramos, a casa nossa é o planeta Terra. Quanto mais, diz Fénelon assim, quanto mais se unirem os obreiros, mais depressa será formada a grande cadeia espírita. E também, mais depressa a família humana será inundada pelos eflúvios da fé e da caridade, que regenerarão a alma sobre o poder do Criador. E ele faz um convite que nós façamos agora no encerramento, né, que eu vou deixar essa mensagem na prece de final, depois a gente vai ficar à disposição para perguntas, mas esse chamamento de Fénelon, né? Espíritas, erguei-vos, dai a mão aos vossos irmãos, os apóstolos da fé, a fim de que sejais fortes perante o exército tenebroso que vos quer engolir. Então, é assim que a gente termina, né, querendo que a gente se dê as mãos virtualmente, estenda os braços agora, essa falta de abraços que nós todos estamos sentindo, talvez seja realmente um momento para a gente aprender a se abraçar. Nossa sociedade estava mandando abraços o tempo inteiro, mas a gente não abraçava. Era um abraço assim, de 2, 3, 5 segundos no máximo. Mas
Eu tenho certeza que em breve a gente vai aprender a dar abraços, mas daqueles de 30 segundos. A gente fala 30 segundos como se fosse muito, mas experimentemos assim que todos voltarem às casas espíritas, né, e aos templos de outras fés, experimentemos os abraços demorados, né? Abraços assim, pode até dizer, como tem uma querida amiga que diz assim, todos lindos, e a gente fica repetindo ali, sorrindo, porque é assim que vai vir o eflúvio, seremos inundados pelos eflúvios da fé e da caridade que regenerarão a alma sobre o poder do Criador. Muito obrigado a todos. Qual a melhor preparação para que essa conexão com o alto seja mais fértil? Se há alguma hora... Eu sei que o jejum realmente é importante, nós não estarmos com o estômago cheio, que nos atrasa um pouco o raciocínio. E eu gostaria de saber técnicas para melhor orar. Muito obrigado. Ali na prece, naquele capítulo de prece de Esmalha, tem um roteiro assim que é bastante seguro assim para a gente estudar ali, né? Então a gente começa assim lembrando qual era a oração que o nosso guia e modelo, nosso mestre fazia. Ele fazia a oração de manhã cedo, né? Como diz lá registrado Marcos, né? A gente sabe que Marcos registrou aquilo que Pedro falou para ele. Então Jesus estava na casa de Pedro, fazia isso. Pedro sabia que fazia isso, né? E o Marcos anota como era de costume, bem cedinho, muito antes do sol nascer, é o momento mais indicado para a gente fazer essa prece, de caráter individual, né? Essa prece no quanto individual. E a prece, eu diria que ela é pela sequência da Esmalha ali que a gente vê, existe sim uma técnica, né, para fazer isso. A gente poderia dividir assim em 3 momentos: reza, prece e oração. A reza é falar realmente umas palavras que diríamos assim, seria assim uma espécie de tu ajustar o dial do canal, né? Sintonizar ali com qualquer coisa através da reza. Aí a prece é isso que você fez aqui agora no encerramento, que a Bárbara fez no início, é aquele transbordamento das emoções, dos sentimentos. Isso é a prece, quando a gente esvazia. E quanto mais a gente esvaziar, a gente vai para o passo seguinte, que é a oração. Oração, né, o Emmanuel diz assim no prefácio do Nosso Lar, né, todo leitor tem que analisar o que lê. Quando a gente analisa a oração é ação de oros. Oros é cavidade. Então, na prece, a gente transborda, a gente esvazia o nosso coração, e aí da oração a gente fica em silêncio para a gente ser preenchido pela essa graça divina, pela bênção divina. Então é mais ou menos esse mecanismo ali que depois da prece a gente fica em silêncio, que é quando a Esmalha descreve todas aquelas maravilhas que acontecem, né, com um espetáculo de cores e de formas descendo do céu e invadindo a alma de todos que estavam lá ouvindo. E talvez, né, não está lá no texto, né, mas no judaísmo a gente aprende a ler o que não está escrito, né? Talvez o mais importante na prece, principalmente na prece coletiva, e talvez tenha sido isso que despertou tanto as coisas lá, né, a humildade de receber. Né? Quer dizer, esse exercício que a gente faz quando a gente acompanha o outro em pensamento é um exercício de humildade. Eu vou ouvir o que o outro está falando. E lá na prece da Esmalha, as pessoas ouvem e reconhecem humildemente a grandiosidade daquela alma e aí recebem toda aquela bênção, né? Doutor Mário, eu gostaria até de complementar uma coisa que eu gostaria que o senhor comentasse depois, por gentileza. A gente lembra de André Luiz, quando ainda está no umbral, fazendo aquela prece, em que ele comenta que ele fica um dia inteiro fazendo a prece, várias horas, mas que é no momento que as lágrimas começam a surgir, que é o momento em que ele se coloca nessa posição de humildade, né? É quando realmente eles conseguem atendê-lo. O senhor gostaria de comentar isso para a gente, por favor? Perfeito isso, Cássia, é exatamente isso, né? Quer dizer, ele não tinha o hábito, não sabia como fazer,
Nunca ninguém orientou ele como fazer, e aí aquilo brotou dos recônditos da alma dele, e ele começou a fazer, e ele, né, não sabe exatamente nem quanto tempo ele ficou lá, né? E depois, né, a gente vai ver o livro começa com essa prece, e podemos dizer que o livro quase que termina com essa prece também, quando ele vai fazer aquela prece lá para Ismalha, no final do livro, né? E ele faz a prece lá, e ele fica 20 minutos em prece para chamar a amiga Ismalha, né? Quer dizer, nós não tiramos tempo para a prece. A nossa prece ela é muito apressada, né? Então a gente precisa destinar esse tempo, que é essa combinação das coisas, né? Fala e depois fica receptivo. E realmente, e também, né, Cássia, aquilo que você apontou, né? Quer dizer, muitas vezes a gente só vai descobrir o valor disso quando a gente está realmente lá no mais machucado possível, né? Como ele estava. Mário, eu teria uma pergunta, desculpa. Como um cardiologista entende a prece como alívio do coração, para que nele entre energia boa? Isso reflete também na nossa saúde? Muito, muito, né? Agora nós temos que entender muito bem o que é isso e o que mostram as pesquisas médicas, né? Porque a gente tem tido assim muito cuidado com as pesquisas médicas, porque as pesquisas médicas elas não têm, na verdade, o planeta como um todo não tem um devido entendimento do que é a prece, do padrão que forma a vontade, né? Então, a vontade ela tem um papel fundamental. E muitas dessas pesquisas que foram feitas com prece intercessória e que não mostraram resultado, e algumas delas até mostrou piora, né? É uma coisa interessante que às vezes as primeiras coisas, não, mas não dá para recomendar prece porque o paciente piorou. E realmente, assim, em algumas situações a medicina tem que ter muito cuidado para avaliar os dados, porque esse estudo que mostrou que a prece piorou foram estudos de pessoas que iam para a cirurgia. Então, os pacientes estão indo para a cirurgia, vai ter um grupo que vai fazer prece por ti. Então, estou muito mal. E realmente, esses indivíduos que receberam prece tiveram um prejuízo da sua saúde muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, a nível pessoal, isso já está bem estabelecido, né? O benefício que a prece traz, né? Isso traz, assim, é um momento realmente de tu acender aquelas forças recônditas, assim, que estão dentro de ti, né? Tu modifica os pensamentos, tu modifica o que tu está sentindo, tu trabalha o sentimento, né? E isso traz benefícios cardiológicos, né? Traz circulatórios, principalmente para a circulação cerebral, traz benefícios imunológicos, né? O nosso sistema imunológico ele é ativado também nesses mecanismos, reduz mecanismos inflamatórios, que também vai reduzir o adoecimento. Então, tem muitos benefícios, sim. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Eu poderia fazer uma pergunta, gostaria de agradecer ao grupo, a todos os integrantes, pela bela oportunidade de trabalho e de escuta da palestra. O Dr. Mário poderia talvez comentar sobre a questão do jejum que o senhor falou, que não seria somente o jejum de pensamentos na questão dos espíritos que estariam obsediando, que estariam influenciando as pessoas. Uhum. A gente passou, obrigado pela pergunta, ajuda a gente a esclarecer. Quem é que está falando? Quem é que fez a pergunta? Desculpa. Edjane. Muito obrigado, Edjane. Porque assim, o nosso Senhor Jesus é bem claro, oração e jejum. Se fosse jejum de pensamentos, o que tu está fazendo na oração? Não é jejum de pensamentos e de sentimentos, senão para que tu está fazendo oração? Então é jejum físico mesmo, e quando a gente vai se debruçar e estudar isso, a gente precisaria um seminário maior para ver todas as informações que isso, mas André Luiz tem várias informações ali,
do trabalho que dá principalmente para os médiuns, quando os médiuns chegam com resíduos alimentares, a espiritualidade tem que fazer todo um trabalho de limpeza do sistema digestivo desses pacientes, né? Nós temos outras tradições religiosas que têm apontamentos primorosos assim em relação a jejum, né? O islamismo que pratica muito jejum, o judaísmo também, então eles têm observações e estudos em cima disso também que justificam. Nós vimos ali, Emmanuel diz inclusive várias coisas em relação à remoção de inteligência, de processo inteligente que a prece precisa, e que a alimentação ela tem um caráter de perversidade até o que a gente faz com a nossa alimentação. Então é um assunto muito delicado, a gente tem que lembrar que no nosso lar, numa comunidade espiritual, isso aí foram mais de 30 anos trabalhando esse tipo de questão, né? Mas é no movimento espírita que a gente tem que começar a tratar essa situação de uma maneira mais real, assim, né? A gente vê muitos palestrantes espíritas falando, não, porque é questão moral, é questão moral. Não é questão moral, é questão comportamental. É entender os mecanismos fisiopatológicos das enfermidades e entender como é que funciona o nosso cérebro quando a gente se alimenta. Isso está muito claro em toda a obra do André Luiz, só que a gente precisaria realmente mais tempo para abranger todas essas questões, né? Até mesmo nas situações, vejam que o próprio Chico, que tem sido nosso exemplo, né, de várias coisas, por estar mais próximo da gente, né, o Chico deixou de comer à noite e depois dos 40 anos ele não comia mais à noite, né? E de tarde, raramente ele comia à tarde. Então isso está numa entrevista que ele dá, e tem tanta coisa para ler, a gente não tem como ler tudo, né? É difícil, né? Eu me comprometi que nessa encarnação eu vou pelo menos ler toda a obra do Chico. Mas estudar vai ser mais difícil. Mas o Chico, ele se alimentava de manhã ao meio-dia, raramente à tarde, e de noite que ia para o trabalho mediúnico ele não se alimentava. Justamente para se alimentar espiritualmente. Doutor Mário Borba, queria que o senhor comentasse, se fosse possível, um pouquinho para a gente, da importância do cultivo da prece. Eu estava offline, eu não sei se a pergunta já foi feita, mas se não, eu agradeceria. Muito obrigado, Kátia. Se a gente repetir a mesma pergunta, sempre vai ter alguma coisa a mais para falar, né? Então não tem problema. A gente aborda um outro aspecto da pergunta também, né? Olha, eu acho que esse cultivo da prece é uma obrigação básica do cristão, né? E principalmente do movimento espírita, a gente tem, de um modo geral, a gente tem mais conhecimento e se acha até mais numa situação de vantagem. Mas assim, os judeus fazem oração, os irmãos judeus, somos todos irmãos da mesma família abrâmica, os irmãos judeus têm 3 orações diárias. O islamismo tem 5 orações diárias. A Manuela, aliás, a Patrícia citou o Rafael, né? A gente esteve lá com esse querido irmão, e assim, no momento das orações diárias dos muçulmanos, a pessoa que não é muçulmana, que não é religiosa, ela para em respeito aos irmãos que estão fazendo oração. Por quê? Porque sabem que aquela oração tem produto, tem frutos. São 5 vezes ao dia. E nós aqui demoramos, às vezes, para fazer, olha, vamos fazer uma oração coletiva pela nossa casa em tal horário. Não façam, não fazemos, né? E no trabalho também é outro momento, né? O trabalho é outro momento. Eu procuro fazer prece antes, no mínimo 2. Às vezes até eu faço 3, mas antes do paciente entrar, né, para me colocar à disposição, e no final de agradecimento disso, e às vezes até no meio, quando tem uma situação assim mais difícil, a gente ainda faz também uma terceira prece. Então é um hábito que realmente a gente precisa cultivar e incentivá-lo bastante.